Olá, Paulo Geraldo, seja bem-vindo. É um prazer enorme ter aqui. Paulo Geraldo, conta-nos um pouco sobre o Rondrina Podcast. Como nasceu a ideia e qual é o propósito desse projeto? A ideia do Rodrina Podcast primeiramente surgiu pelo facto de eu simplesmente querer um espaço para falar. Eu queria muito poder falar, eu queria muito participar de um podcast e ninguém nunca me chamava. Então eu falei, não, já que ninguém nunca me chama para um podcast, eu mesmo vou criar o meu próprio podcast e vou começar a falar, porque eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. E o propósito do Rodrina Podcast, a princípio, era simplesmente eu ter um espaço para que eu pudesse falar, expor as minhas ideias, que também não são grande coisa, né? Na verdade são sim, porque eu tenho que valorizar as minhas próprias ideias também, que na verdade Deus é que me dá. Então, o propósito foi simplesmente esse, não no início. O propósito era simplesmente falar aquilo que estava na minha cabeça e pronto. Mas ao longo do tempo, o propósito foi se alinhando àquilo que o Senhor queria transmitir através da minha voz, que era o quê? Dar voz aos adolescentes. Ou seja, o propósito do Rodrina Podcast é esse, é poder dar voz aos adolescentes, porque os adolescentes, eles não são apenas aquelas pessoas que não sabem o que querem da vida, que são uma bagunça tremenda ou algo parecido, não. Mas eles também carregam algo, principalmente da parte de Deus, carregam algo a qual nós devemos também sentar para ouvir aquilo que eles estão a dizer. Então, o propósito do Rodrina Podcast é esse, é dar voz aos adolescentes. O Senhor pode mudar esse propósito, ao longo do tempo pode mudar, com certeza, mas atualmente o propósito é esse. E como surgiu de forma resumida? Surgiu porque eu queria um espaço para poder falar, mas hoje se tornou no que se tornou. O podcast aborda conversas profundas sobre fé, experiência de vida e o propósito. O que você busca despertar nas pessoas a cada episódio? Eu busco despertar nas pessoas a consciência. Eu sei, parece muito coisa de guru, né? Aquela pessoa que, monge ou algo parecido, mas não. O intuito do podcast é despertar as pessoas, é fazer as pessoas enxergarem além daquilo que é óbvio. Porque nós vivemos muito no automático, nós queremos fazer as coisas sem se questionar. E o Rodrina Podcast vem justamente com essa dinâmica, com essa pegada de fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouco mais sobre as coisas, a raciocinar um pouco mais sobre as coisas. Então, eu espero de fato despertar principalmente, né, o desejo da pessoa se aproximar mais de Deus, o desejo da pessoa querer aprender mais. Então, se a pergunta for, e a pergunta é na verdade, né, o que eu quero despertar nas pessoas, é o desejo da pessoa aprender, o desejo da pessoa querer saber mais sobre as coisas. Esse é o meu desejo, é o que eu quero despertar nas pessoas através do Rodrina Podcast. Como é o processo de escolha de cada convidado? E o que torna alguém um convidado ideal para o Rodrina Podcast? Essa é difícil. Vamos lá. Essa é um pouco difícil de responder porque, como eu falei, né, o propósito é dar voz aos adolescentes. Então, assim, você pode dizer, se o propósito é dar voz aos adolescentes, então basta a pessoa ser um adolescente. Não, eu não consigo dizer completamente o que é necessário uma pessoa ter para participar do Rodrina Podcast. Tem vezes que tem pessoas que, por exemplo, eu simplesmente olho, assisto alguns conteúdos e falo, não, essa pessoa, eu ainda não encontrei um padrão de comportamento em alguma pessoa, ou alguma habilidade, ou alguma característica específica para que me faça desejar com que aquela pessoa venha para o Rodrina Podcast. Então, atualmente, não tem uma característica, não tem alguma coisa que faça com que, não, essa pessoa merece participar. Eu não tenho, simplesmente é um feeling, não sei como dizer, é simplesmente um sentimento, sei lá. Mano, essa pergunta foi difícil. Vamos lá. Quais foram os maiores desafios desde o lançamento deste podcast e que aprendizados essa caminhada já te trouxe? Meus desafios? Vamos lá. Eu acredito que um dos maiores desafios durante essa caminhada toda do Rodrina Podcast tenha sido ou é a constância, a questão de se manter constante naquilo que você está a fazer. Porque hoje em dia é muito fácil nós começarmos alguma coisa, mas nós precisamos ter disciplina para nos mantermos naquele lugar em que nós nos propusemos a estar, ou seja, se manter disciplinado em fazer mesmo sem vontade, porque não é sempre que eu quero gravar, não é sempre que eu estou com vontade de editar, não é sempre que eu tenho
ideias para fazer. Então, eu acredito que no Rodrina Podcast também, não só no Rodrina Podcast, mas no meu perfil pessoal também, seja isso. Se manter disciplinado, que é uma das coisas mais difíceis. E um dos aprendizados que eu tenho com tudo isso é que todas as pessoas carregam alguma coisa valiosa para compartilhar com as outras. Muitas vezes nós subestimamos as pessoas por causa da classe, às vezes por causa de um telemóvel, por causa de um acessório que a pessoa tenha, ou pela falta de algum acessório que essa pessoa tenha, e nós temos a tendência de julgar as pessoas por aquilo que elas têm, pelos bens e por aí vai. Mas eu percebo que não. Todas as pessoas carregam alguma coisa. Todas as pessoas têm uma história para contar. Então, esse é um dos maiores aprendizados que eu tenho de tudo isso. E olhando para o futuro, que impacto você espera que o Rodrina Podcast tenha na vida das pessoas e quais são os próximos passos desse projeto? O impacto que eu gostaria muito que isso causasse nas pessoas, por exemplo, daqui a alguns anos, é o que eu já falei até com algumas pessoas. O meu desejo é que as pessoas entrem para o meu perfil, entrem para o podcast, vejam os conteúdos e daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e as pessoas conseguem olhar para o conteúdo e falar: isso ainda faz sentido hoje. Igual a Bíblia. Eu quero muito que seja isso. Que daqui a 20 anos as pessoas podem entrar no meu perfil, assistir os conteúdos e falarem: isso ainda faz sentido hoje. Não é algo que é passageiro, não é algo que, uau, é só daqui, é só para 2026, é só para 2025, é só para 2000... Não, o meu perfil, os meus conteúdos, eles não são uma trend. Porque trend vem, vai, no caso. E os meus conteúdos, o Rodrina Podcast, eu não quero que seja isso. Eu quero que seja uma mensagem que vai ficar até sei lá quanto tempo. Então, é esse o desejo que eu tenho, que reverbere daqui a, sabe, que chegue mais longe do que já chegou. E quais são os próximos passos, né, do projeto? Eu não posso falar. Mas não, os próximos passos, eu já dei um grande passo recentemente, que foi passar para o Spotify, porque antes, olha como começou. Primeiro era apenas aqui no Instagram, era só aqui no Insta, depois foi para o YouTube também, e agora também está no Spotify. E recentemente, isso é recente agora, que eu entrei para o Spotify. Então, pensar em próximos passos para o Rodrina Podcast, eu acredito que ainda esteja muito cedo, porque eu ainda estou a amadurecer, ainda estou a introduzir no mercado, vamos assim dizer, a questão do Spotify e do YouTube. Eu ainda estou a crescer, estou a amadurecer o Spotify e o YouTube. Então, nesse momento, os próximos passos não tá necessariamente ligado com o Rodrina Podcast, mas com o meu perfil pessoal, que vem aí muita coisa. Eu já estou a trabalhar nisso em alguns projetos. Não, acho que é só um, na verdade. Não é alguns, é só um projeto, então... É basicamente isso que eu tinha para dizer sobre os próximos passos. Eu agradeço muito a oportunidade e nos vemos. Assim foi a conversa com Paulo Gerardo. Ele que é influencer e criador do Rodrina Podcast. Um podcast que fala sobre fé, experiência de vida e propósito. Não esqueça de subscrever, compartilhar com seus amigos e comentar. Deixem aqui as opiniões e quem você quer ver no próximo episódio.